Mais 180 minutos de 0-0. Olha, os jogos do fim de semana deram calo nas vistas. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria, mais uma análise, dessa vez dupla, assim como foi, né, quando a gente analisou Aimorés e Atlético e Cruzeiro lá em Orlando, agora analisando Atlético e Orlando City e Pouso Alegre e Galo, um jogo pela FC Series, o outro pelo Campeonato Mineiro, um sábado, um domingo. Muito tempo de bola rolando e pouquíssimo futebol apresentado, mas tem algumas coisas importantes pra gente falar aqui. Então vamos lá. Antes da gente começar a análise, peço a moral que você se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like que é muito importante pra gente, se inscreva também no canal de cortes, o link tá na descrição e tem muito vídeo legal por lá. Considere se tornar sócio do canal clicando em Seja Membro, tem várias categorias, escolha a que mais te agradar e caso apareça um botão escrito Hypar, clica nele, porque também me ajuda demais, beleza? Bom, o Galo foi pra campo, vamos começar pelo jogo de Orlando, né? Até pela ordem cronológica e pela ordem de importância também, pelo menos em relação a demonstrações, porque é o time principal do Galo. Vale mais o jogo do Campeonato Mineiro, porque vale 3 pontos efetivamente, mas o time principal estava lá na Flórida, então vamos analisar esse jogo como prioridade aqui. Escalação igual à escalação inicial do Clássico: Everson, Saravia, Lianco, Alonso, Arana, Fausto Vera, Franco e Gabriel Menino, Scarpa, Bernard e Hulk na frente, pensando em posicionamento, né? A linha de 4 normal na zaga, com bola e sem bola, a linha de 4 ali postada. O Cuca tem essa característica de marcar um pouco mais baixo comparado ao Gabriel Milito, a gente vai falar sobre isso ao longo da análise. O Fausto Vera era esse primeiro homem de meio, já foi contra o Cruzeiro, foi novamente contra o Orlando. O Franco fazendo esse segundo homem, progredindo um pouco mais ali pela direita, mas mais no corredor central. O Gabriel Menino bem aberto pela direita no primeiro tempo, no segundo tempo ele entrou um pouco mais, fazendo mais ou menos a função que o Franco começou o jogo. Bernard totalmente aberto pela esquerda, numa função que na cabeça do Cuca, eu acho que o Bernard começa a temporada como terceira opção. Ah, mas por que ele começou a titular, Frossar? Eu explico. E o Scarpa como um cara mais solto por trás do Hulk ali, né? Esse posicionamento do Scarpa me chamou um pouco a atenção, porque a gente já viu no primeiro jogo, né, no jogo contra o Cruzeiro, que o Scarpa vai ter um posicionamento com o Cuca diferente daquele que ele teve na temporada passada com o Milito. Isso é óbvio. Com o Milito ele era um ala pela direita, ponta pela direita, né, chamem da forma como acharem melhor, mas era um cara totalmente aberto pela direita durante praticamente o jogo inteiro. Isso quando o time, né, estava inteiro, vamos dizer assim, porque o Scarpa foi lateral esquerdo, foi um tanto de coisa, mas no time ideal do Milito ele era um ala pela direita. Com o Cuca, ele é um cara que joga um pouco mais por dentro, mas eu senti o Scarpa mais solto para movimentar contra o Orlando do que contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, eu achei ele um pouco mais preso ali por dentro e não achou muito o seu lugar. O Scarpa não fez um grande jogo nem contra o Cruzeiro, nem contra o Orlando, aliás, ninguém fez, né? Mas contra o Orlando eu senti ele flutuando mais. Então, em alguns momentos apareceu na esquerda, foi mais raro, mas aconteceu. Apareceu na direita bem aberto, lembrando o Scarpa de 24 com o Milito, trocando algumas vezes de posição ali com o Gabriel Menino. E é algo que é uma característica do Cuca, né? Não deixar os jogadores guardando tanta posição. Ele gosta que os jogadores flutuem, especialmente esses caras mais talentosos que vão achar espaços, né, no campo, enfim, vão conseguir quebrar a marcação dessa forma. Não funcionou nesse jogo, o Atlético como um todo não funcionou, mas eu acho que quando o time estiver completo, essa movimentação do Scarpa pode sim render muitos frutos. Eu lembro aqui essa questão do Cuca pegar o cara e deixar mais solto, por mais que o cara tenha uma posição no campo, ele não vai ficar ali o tempo todo. Eu lembro do Keno de 21. Se você pegar o Galo de 2020 para o Galo de 2021, ou seja, do Sampaoli para o Cuca, uma das principais mudanças substanciais ali foram no posicionamento. Uma das principais foi, corrigindo a concordância, no posicionamento dos pontas, né? Especialmente o Keno. O Sampaoli é um treinador que gosta muito do jogo posicional, então o ponta com ele fica colado na linha lateral e vai jogar ali praticamente o jogo todo. E com o Cuca, o Keno era um cara que jogava aberto, mas ele entrava demais, construía por dentro, aparecia por dentro para finalizar, enfim. Então o Cuca gosta desse jogo menos posicional, com um pouco mais de flutuação, com um pouco mais de mudança, troca de posição na frente, e deu para ver isso claramente na postura do Scarpa nesse primeiro tempo, variando bastante o posicionamento, rodando bastante e tentando achar os espaços por ali.
Eu digo tentando, porque realmente o Atlético foi inoperante no primeiro tempo. Aliás, no jogo inteiro, mas no primeiro tempo não teve nada assim de ataque que funcionou. A melhor chance do Galo no primeiro tempo foi um chute do Fausto Vera, do meio da rua, que ele até finalizou bem no canto, o goleiro foi bem ali e fez a defesa. Mas assim, um time que não tinha jogo pelo lado, mais uma vez, né? E já explicando por que eu disse que o Bernard na cabeça do Cuca é a terceira opção para jogar aberto pela esquerda, onde ele jogou esses dois jogos. A primeira, sem dúvida nenhuma, é a contratação. O Coelho, por exemplo, que chega hoje a Belo Horizonte, no fim da noite de hoje, ou alguém que possa chegar ainda, certamente o Cuca quer um cara para chegar e ser titular por ali. A segunda opção, e isso foi algo que o Cuca deixou escapar ali na coletiva, deixou escapar ou falou porque quis mesmo, né? Não necessariamente foi algo sem querer, né, dito por ele, seria o Rubens, cara, e não o Bernard, porque o Cuca falou na coletiva, olha, o Rubens, ele, nesse início de temporada, ele era um titular na minha cabeça, né, e aí ele teve um problema respiratório, uma infecção respiratória, por isso não jogou contra o Cruzeiro, e por isso entrou só no segundo tempo contra o Orlando, justamente na vaga do Bernard. Então, no segundo tempo, a gente teve essa dobradinha, Arana e Rubens pela esquerda, o Rubens nessa segunda linha. E por quê? Claramente por uma questão física, de imposição física, né? O Rubens não é um cara forte fisicamente, mas é um cara muito veloz e que tem muito fôlego. E o Cuca precisa desses caras rápidos e que tenham fôlego e tenham força física, né, pelos lados do campo. Então, assim, o Bernard, eu espero e acredito que ele vai reencontrar o futebol dele com o Cuca, mas não funcionou aberto pela esquerda nesses dois jogos, né? E assim, voluntarioso, ajuda na marcação, recuperou uma bola na defesa importante pro Galo e tal, mas claramente não vai ser ali que ele vai jogar nesse time do Cuca, porque ali, aberto pelo lado do campo, ele precisa de caras mais fortes fisicamente. Quando eu falo de força, não só força física, mas explosão, velocidade, né? Atacar espaço nas costas da zaga, atacar espaço, né, nas costas do lateral, e o Bernard não tem mais essa característica, então curioso para ver como que o Bernard vai funcionar nesse time do Cuca, mas por ali não vai ser. Isso para mim é praticamente uma certeza, assim. O time do Atlético não tinha nada, o Hulk indo buscar a bola lá no meio do campo, tentando fazer um pivô, mas pô, o cara é super-herói, mas não dá para esperar que ele vai lá na linha de meio, sustentar zagueiro sozinho e arrastar a bola até o gol e fazer o gol. Isso aí pode até acontecer uma vez no ano, mas não é algo que pode ser a sua estratégia de jogo, né? Aliás, falando em Hulk, tinha uma KTOD espetacular lá na KTOzinha para esse jogo, que era a vitória do Galo com um gol do Hulk. Algo que se o Atlético jogasse minimamente bem era super plausível de acontecer, tava pagando 5. Então uma ótima KTOD, não entrou. A gente que fala sobre a aposta esportiva e se diverte com a aposta esportiva, fala a realidade. Então a aposta esportiva é isso aí, é para brincar, por isso que você tem que colocar a graninha que não vai te fazer falta. Você pode ganhar, você pode perder. Eu, por exemplo, joguei vintão nessa brincadeira aí. Gol do Hulk, vitória do Galo. Perdi os vintão, mas é isso, vida que segue. Então, kto.bet.br, parceiraça do canal, jogue com responsabilidade, é proibido para menores de 18 anos, mas fica de olho porque tem muita KTO de especial lá, tem ganho aumentado, tem muita coisa legal na KTO, que é uma das casas de apostas já totalmente regularizada aqui no Brasil, beleza? Voltando a falar do jogo, no primeiro tempo o Orlando também não teve, assim, grandes chances, pensar, nossa, dominou o Galo, mas foi melhor que o Galo. Teve mais perto do gol do que o Atlético, não foi totalmente dominante porque o Cuca joga, né, sem a bola com linhas um pouco mais baixas, então a defesa dele é um pouco mais protegida que a defesa, por exemplo, do Milito ano passado. Então você não tinha os caras com campo para progredir, pegando a defesa do Galo desguarnecida, e isso não acontecia tanto, era uma defesa um pouco mais protegida. Mas ainda assim, eles tiveram bom chute de fora da área, teve uma bola pela esquerda, uma jogada pela esquerda, o cara cruzou na área e o jogador deles finalizou de canela, a bola subiu, porque se não finaliza de canela, finaliza certo, faria o gol certamente. Teve um cruzamento na área, que o cara subiu bem, cabeceou, a bola passou perto. E no finalzinho do primeiro tempo teve uma bola que o Atlético quase tomou o gol. Então o Everson fez uma boa defesa, na sobra o Alonso fez uma boa defesa, né? Um bom corte ali. Alonso, zagueiro, não pode fazer defesa, mas enfim. Foi praticamente uma defesa ali, foi porque era o último homem ali, senão a bola entraria. Mas o Orlando teve chegadas, assim, bem mais que o Atlético, e se alguém mereceu vencer o primeiro tempo seria o Orlando. O 0-0 não foi um resultado tão injusto assim também, porque o Orlando também não criou tanto assim, o Atlético não sofreu tanto, mas certamente os norte-americanos foram melhores que o Galo. Norte-americanos eu falo do time, né? Porque é um time totalmente internacional, o melhor jogador deles lá é um japonês, por exemplo, pelo menos o que eu achei o melhor em campo deles. Mas assim, o time norte-americano foi melhor que o Galo no primeiro tempo, sem dúvida nenhuma.
Aproveitando o intervalo do jogo, intervalo também na nossa análise rapidinho, para passar o recado do nosso outro patrocinador aqui do canal fixo, que é a Confiax, parceiraça há muito tempo. A Confiax está com a campanha de malas prontas para você que está precisando fechar aí um dos vários produtos da Confiax. Tem plano de saúde, seguro de vida, tem seguro viagem, seguro para o seu carro ou para sua moto, consórcio, seguro para o seu equipamento eletrônico, muita coisa legal que está participando dessa promoção. Você fechando qualquer um desses produtos até o dia 20 de fevereiro, você vai concorrer a um kit de viagem muito legal com mala de bordo e mochila da Bagajo e um headphone da JBL. Então faça o seguro com a Confiax ou renove o seu seguro, que até o dia 20 de fevereiro você ainda vai concorrer a um baita kit para sua próxima viagem, beleza? Seguro é Confiax. Tamo junto, muito obrigado pela parceria de sempre. Segundo tempo, o Cuca começa já a implorar por reforços, que foi algo que ele fez bastante no sábado lá em Orlando. Eu vou falar sobre a coletiva dele já já. Já nas substituições de intervalo, o que o Cuca faz? O Cuca coloca no jogo o Palácios no lugar do Fausto Vera. E por que no lugar do Vera? Ah, um ponta no lugar de um volante? Pera aí, não, é porque o menino estava jogando aberto pela direita, o Palácios entra ocupando esse espaço de um ponta pela direita, né, desse ala pela direita, enfim, depende da nomenclatura que cada um usa. E o menino vai para o meio, vira um segundo homem. O Franco, que era um segundo homem, vira o primeiro volante, o menino vira o segundo homem, o Palácios entra na dele lá aberto pela direita. Lá na esquerda, ele tira o Bernard para colocar o Rubens, justamente o que eu falei agora há pouco, que o Cuca, nesse primeiro momento, enxerga o Rubens como esse homem de segunda linha mesmo, né? E se enxerga assim, o Atlético precisa contratar alguém para a lateral esquerda, ou dar várias alternativas para o Cuca na ponta esquerda para ele poder devolver o Rubens para a lateral. Eu estou falando do Rubens aqui como um cara que vai ficar, mas a gente sabe do interesse do Grêmio, né? O Grêmio quer tirar o Rubens do Atlético, a princípio o Galo não quer vender, não quer negociar, o Cuca diz que gosta dele, mas vamos ver, vamos observar. Mas assim, considerando que o Rubens vai ficar, é ele como um substituto do Arana, desde que o Cuca tenha alternativas para a segunda linha pela esquerda. Senão ele vai fazer o Rubens por ali e o Arana vai ter que aguentar a onda, né? Porque vai ter que segurar, porque não tem reserva, considerando que o Rubens é um cara de segunda linha. A outra mudança do intervalo foi a entrada do Natanael no Saravia, essa é uma entrada mais convencional, lateral no lugar de outro lateral, pela direita ali. Gostei do Natanael mais uma vez, achei mais um jogo seguro, teve uma bola interessantíssima que ele rouba, progride, sofre uma falta, um cara que, apesar de jovem, tem um posicionamento muito interessante defensivo. Eu acho que, como eu já disse na análise do clássico contra o Cruzeiro, vai ter uma disputa boa na lateral aí ao longo da temporada. O time melhorou um pouquinho, mas assim, porque não tinha como piorar, basicamente, porque o primeiro tempo realmente foi horrível, mas um segundo tempo também fraco, né? Fraco. O time até tinha um pouco mais de volume ofensivo, né? Mais uma vez, porque menos era difícil, porque no primeiro tempo foi inexistente, mas faltava qualidade, cara. Teve uma bola, por exemplo, que o Palácios recebeu uma bola longa com espaço para progredir pelo lado e ele meio que esquece a bola, perde o tempo da bola, aí ele, né, recupera ali o domínio dela, puxa para dentro, bate de perna esquerda, mas o goleiro do Orlando faz uma defesa segura. Então assim, falta qualidade. O time do Cuca claramente é esse time que vai ter uma postura um pouco mais segura sem a bola, não vai, né, marcar tão alto, não vai se expor tanto, e quando roubar a bola, quando tiver, vai tentar estocar rápido, vai tentar chegar rápido ao ataque, sempre foi assim, e vai ser também nessa passagem. Só que para isso ele precisa de qualidade. E aí ele precisa de reforço para isso. A gente vai falar sobre a coletiva, que foi bem mais interessante do ponto de vista de elementos para comentar do que o jogo em si. Porque nesse lance, por exemplo, que o Palácios meio que esqueceu a bola. Se fosse o Júnior Santos, que a gente já pode falar abertamente, porque já chegou, já assinou, já foi oficializado, certamente as chances seriam maiores de dar alguma coisa. Ele poderia levar vantagem sobre o zagueiro, finalizar melhor, enfim, é um jogador, além de melhor que o Palácios, muito mais experiente. Então é exatamente isso que a gente está falando. Não basta só o time ter o modelo do Cuca, mas tem que ter qualidade para os caras resolverem, né? Aquela velha máxima de o treinador é responsável por fazer o time não tomar gol e a bola chegar com qualidade no último terço. A partir dali os caras têm que saber o que eles fazem com a bola, o que fazer com a bola, e não foi o caso nesse lance do Palácios, que foi um dos raros lances assim de perigo do Galo no segundo tempo, né? O Cuca, com o passar do tempo, vai trocando os caras e termina o jogo com um time totalmente reserva, normal para amistoso, já foi assim também contra o Cruzeiro. Vai trocando, troca 2 ali, 3 ali, assim como foi contra o Cruzeiro também, não trocou o time inteiro, né, em nenhum dos dois jogos de uma vez.
E, cara, não tem grandes destaques, assim, pra falar sobre esse segundo tempo. Negativos, talvez. O Davidson, por exemplo, entrou muito mal, errando passe, tentando cavar um pênalti de uma forma bizonha. Ô, Davinho, segura a onda, irmão. A gente, assim, já falei isso e repito aqui. É divertido o estilão do Davidson e tal, ele brinca, ele segura a perna. Mas, pô, tem 1 milhão de câmeras hoje, todo mundo tá vendo. E fica marcado também. Fica marcado. No final da Libertadores de 2024, teve um pênalti no Davidson. Pênalti, claro, que ignoraram um jogo mais importante da carreira de grande parte das pessoas que estavam ali dentro do campo, né? Ignoraram. Talvez se fosse o mesmo lance num Hulk, num Paulinho, num Scarpa, os caras teriam pelo menos revisado o lance no VAR e teriam chamado e foi pênalti, né? Poderia mudar a história daquela final. Então, esse tipo de lance, cara, marca o jogador e pode atrapalhar, inclusive, ele a longo prazo. Então, não gostei, entrou mal no jogo, errando passe, cavando falta nada a ver, querendo brigar com os outros. Querendo brigar não, mas provocando e simulando falta de um jeito que leva o ânimo, né? Leva o nervosismo ali dos caras dentro do campo, do Galo e do Orlando também, querendo simular um pênalti nada a ver, enfim. Não é sempre que ir pro lado da malandragem é legal. Tem hora que tem hora que você precisa catimbar. Ele falou isso na zona mista no passado e eu dei razão, inclusive. Os argentinos catimbam, por que a gente não vai catimbar também? Tem que catimbar, faz parte do futebol, eu faço mesmo, beleza. Mas tem que saber a hora de fazer, não é toda hora. E, enfim, entrou mal como praticamente todos os colegas, né? Tô falando especificamente dele porque isso me irritou, mas o time como um todo foi muito mal no primeiro e no segundo tempo também. No fim do jogo ainda teve uma lesão do Caio Maia, muito provavelmente uma lesão grave, né? No momento que eu tô gravando aqui essa análise ainda não saiu o resultado dos exames, no momento que você tá vendo pode ser que já tenha saído, mas muito provavelmente foi uma lesão grave e, cara, é sempre muito triste quando você vê atleta jovem sofrendo lesão e mais triste ainda quando o cara sofre uma lesão pós-acréscimos de um amistoso, né? Contra um time norte-americano, um negócio totalmente nada a ver, assim. O juiz deu 2 de acréscimo, mas aí o jogador do Orlando machucou, demorou, aí o juiz deu mais um tempinho. O cronômetro marcava 93 nesse cronômetro que unifica, né, os dois tempos ali. Em tese era para até 92, 93 e tanto, o Caio Maia cai de mau jeito e machuca claramente uma lesão feia ali no joelho, então lamentar, mandar um abraço para ele, né? Boa recuperação, uma pena que tenha acontecido, mas aconteceu e mais uma notícia negativa aí dessa dessa partida, né? Antes de falar da coletiva do Cuca, que foi o mais importante, sem dúvida, do que aconteceu lá no estádio do Orlando, com todo respeito ao jogo, ou com menos respeito também, porque foi um jogo ruim realmente. Cara, tem que falar do uniforme, né? Gostei, achei muito bonito, inclusive já comprei o meu na pré-venda da camisa sem patrocínio, achei muito bonito, gosto do detalhe ali amarelo na camisa preta e branca, acho lindíssimo isso, essa combinação, mas o número é algo que, cara, eu sei que é chato, eu sei que nesse momento vai ter gente reclamando em casa, pô, Frossá, pra que falar disso? Não, não fala disso não, que saco, é bonito, o narrador que se dane. Cara, a gente tem que pensar no produto. E assim, no melhor dos mundos, no mundo ideal, o narrador tem a obrigação de saber quem é o jogador sem precisar olhar para o número. No mundo ideal não existe, né? Tem narrador que vai narrar um jogo segunda, outro terça, outro quarto, quarta vai ser do Galo. Ele não vai dar tempo de estudar, a ponto de conhecer a fisionomia de cada um dos caras. E ele vai errar o nome do jogador na transmissão. E ele errar é culpa dele? Mas também é culpa do número que fica ruim na camisa, não fica visível. Enfim, desvaloriza o produto do Galo, inclusive, os atletas, a camisa em si, os patrocinadores, né? Então, não sei qual que é a dificuldade de fazer uma caixa com uma cor só para colocar o número em cima. Quer o número amarelo? Problema nenhum, acho lindo o número amarelo. Coloca uma caixa preta por trás, todo mundo vai ver o número à distância. Enfim, sem querer ser chato nesse tema, mas realmente é uma coisa que eu acho que poderiam resolver, não ia deixar o uniforme menos bonito, mas, no geral, para o torcedor, achei a camisa linda e é isso, assim, só não queria deixar passar batido, né? Sobre a coletiva do Cuca, agora sim vamos à parte mais importante, talvez, desse vídeo até. Cara, a coletiva do Cuca basicamente foi ele implorando por reforços, né? Foi uma coisa totalmente clara para todo mundo. Ele falou desse tema em pelo menos 4 respostas, 3 ou 4 respostas, abertamente, assim. Então, uma hora que ele fala, gente, as fraquezas do time, as dificuldades do time, todo mundo tá vendo, né? Tá na cara, vocês estão vendo tanto quanto eu. E as soluções têm que ser buscadas dentro do elenco e fora do elenco também. Isso foi uma das respostas dele, de várias que ele falou, eu preciso de reforço, eu preciso ter opções, eu preciso ter alternativas, algumas eu ainda não tenho, e só com isso que o elenco fica completo.
né? A Laura, por exemplo, minha colega do GE, perguntou para ele, minha ex-colega, né? Enfim, colega continua sendo, mas ex-colega de empresa, perguntou para ele da questão do prazo, que em 2021 ele pediu 10 dias e tal, aí agora qual que é o prazo? Ele falou, olha, não tem como eu te dar um prazo antes de eu ter o time completo, o elenco completo, né? Quando eu tiver o elenco que me dê as alternativas, se não estiver jogando, aí é falta de trabalho, que a palavra que ele usou, no sentido de fazer esse time encaixar. Enquanto eu não tenho, não tem jeito. E ele tem razão nesse aspecto. Eu postei um videozinho sobre isso nas redes sociais ontem, no Instagram, e aqui um shorts aqui também no YouTube, justamente sobre isso, cara. O Cuca tá certo nessa cobrança. Ah, mas deve ser feita no microfone ou só internamente? Aí vai de cada um. Eu acho que não tem problema nenhum o cara cobrar publicamente, desde que seja feito com razoabilidade, sem expor ninguém, né? Enfim. Mas nessa ele tá certo, porque as fraquezas do time realmente são evidentes. Mas assim, cristalinas. Todo mundo que vê um jogo do Atlético vê que falta ponta, que falta um meia com um pouco mais de construção de chegada no ataque. E quando eu falo meia, eu não falo de um 10, eu falo desse segundo homem, né? Menino e Franco, que é uma coisa que eu não falei até agora, eu acho que vão disputar a mesma posição, não vão jogar juntos num Galo ideal. O Menino não vai jogar aberto pela direita, porque não tem característica para jogar ali no esquema do Cuca. O Franco e ele, eu acho que podem brigar por essa vaga de segundo homem do meio ali. Mas se tivesse um cara para jogar ali com um pouco mais de chegada na frente, seria bom, para ter mais uma alternativa, com uma característica um pouco diferente desses dois. Enfim, cara, falta um 9, por exemplo, com todo respeito ao Davidson, mas de repente um cara que dê um pouco mais de jogo junto com o Hulk, né? Então faltam algumas coisas para esse time do Atlético, mas principalmente jogador forte e rápido pelos lados do campo. Chegou o Júnior Santos, está chegando o Coelho, mas ainda falta, ainda é pouco. E nesse momento, me parece, e aqui tem informação, tem percepção, tem, enfim, bastante coisa no pacote do que eu estou dizendo aqui, que Cuca e diretoria do Atlético têm visões diferentes, assim, basicamente desse momento de mercado principalmente. Eu não estou dizendo aqui que tem um conflito, eu não estou dizendo que o Cuca tá querendo uma coisa e os caras outros, todo mundo quer a mesma coisa, que é o Galo bem vitorioso. Espero eu. Mas me parece que pensam de formas diferentes. E nessa diferença, eu tô com o Cuca nesse momento. O que eu quero dizer? Calma que eu explico. O Cuca quer jogador para chegar e resolver os problemas que o elenco tem agora. E pensar a longo prazo, meu amigo, é se der. Então, assim, ó, meu time precisa urgentemente de um cara pela esquerda, um pontinha pela esquerda. Eu quero um jogador pronto para chegar ali e jogar. Ah, um Soteldo, um Bruno Henrique, enfim, eu quero um cara pronto. E a SAF, por ser uma empresa, quer alguém com perfil de SAF, quer alguém para médio e longo prazo, quer alguém. Então, assim, aqui aí vem um pouco de palpite. Provavelmente essa demora tem a ver com essa diferença de perfis. O Cuca tá olhando para o que ele precisa resolver agora, ele quer ganhar título esse ano e é isso. E a SAF, não, calma, não é assim, não podemos investir tanto num cara mais velho e tal, né? E, ou seja, modo diferente de enxergar o atual cenário do Atlético, né? Eu sei que existe uma insatisfação, dá para usar esse termo e sem gerar crise ou aumentar o que eu tô dizendo aqui, tá? É uma insatisfação no sentido de esperava mais, né? O Cuca tem uma certa insatisfação em relação à demora do Atlético para entregar as peças que ele precisa, e mais uma vez eu dou razão a ele. Falei isso no videozinho que eu postei no Instagram também, porque quanto mais o Atlético demora para oferecer essas peças para o Cuca, menos tempo ele vai ter para trabalhar esse time, entrosar esses caras para a temporada que de fato vale, reta final de Mineiro, o Galo luta pelo Hexa, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, e certamente tem também um incômodozinho por parte do clube pelo fato de o Cuca estar fazendo essas cobranças publicamente. Então, assim, não tenho dúvida de que vai haver uma conversa sobre isso, não tenho dúvida de que isso será tema de debates internos aí nesses próximos dias, mas, cara, nessa eu vou ter que dizer que o Cuca tá com a razão. Ele tá com um time que claramente tem várias deficiências, né? Várias lacunas a serem preenchidas, e ele quer jogador para trabalhar. Ele tem um modelo de jogo na cabeça dele, mas ele não consegue executar. Ele tem um modelo que passa muito, vou usar o exemplo dos pontas, porque é o principal case disso que eu tô falando aqui. Ele quer um time que tenha uma estocada rápida pelos lados. No primeiro tempo era Menino de um lado e Bernardo do outro. Menino é volante, o Bernardo não é o jogador rápido que ele foi em 2003, todo mundo sabe. No segundo tempo, não, então agora eu vou pôr caras com mais imposição, porque meu modelo é esse. Eu quero o Rubens, que é de origem meia e há anos é lateral,
que é bom jogador, né? Gosto muito do Rubens, já elogiei. Teve problemas na reta final de 24, mas é bom jogador, mas não é o ideal para jogar ali, né? Não é o titular ideal para jogar ali. E o Palácio pela direita, que também não é o ideal. Ah, François, mas tem o Alisson. Eu também acredito muito, gosto muito nele, acho que ele vai ter, gosto muito dele, acho que ele vai ter muita minutagem, muito desempenho em 25, mas também não é um cara para você iniciar a temporada pensando que ele é o titular para aquele espaço ali. Para aquele espaço até chegou já, que é o Júnior Santos, mas assim, o Cuca precisa de peça. E a partir do momento que entregarem o elenco para ele, com essas alternativas que faltam, aí sim vai ser uma responsabilidade totalmente dele fazer o time jogar. Por enquanto ainda não é. Então, num geral, assim, eu gostei dessa cobrança, né? Certamente o fato dela ter acontecido de forma pública, como eu disse, será tema de debate interno, e aí que se resolvam para lá. Mas eu gostei porque o treinador que quer ganhar, e ele, querendo ganhar, sabe que precisa de peça, e cobrar publicamente geralmente dá resultado, acelera o processo, tomara que seja o caso. Virando a chave para falar rapidinho de Pouso Alegre e Atlético, jogo pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, mais um jogo fraquíssimo, com todo respeito aos meninos, e aqui não é uma crítica a B ou C do time, mas assim, cara, o time do Galo com uma dificuldade muito grande, especialmente ofensiva, né? Era uma bola longa aqui e ali que funcionava, teve uma bola, por exemplo, do Renan, que foi um dos destaques do Galo positivos, na minha opinião. Gostei do Renan zagueiro, uma bola longa pro Robert, né, que chutou cruzado e quase conseguiu alguma coisa. Teve uma bola que a defesa do Pouso Alegre rebate, o David Cauã, que é um jogador que eu gostei, principalmente nas primeiras duas partidas, finaliza e é bloqueado, mas assim, muito pouco mesmo. Primeiro tempo muito fraco do Atlético, com pouquíssimas alternativas, e o 0-0 ali no intervalo já era algo a preocupar. Porque quando eu vi o América na rodada anterior fazendo 7 no Pouso Alegre, eu pensei, bom, esse time do Pouso Alegre, os meninos do Galinho vão ganhar, que seja 1-0, 2-0, mas vão ganhar, e aí beleza, os meninos vão entregar 5 pontos em 9 disputados para o time profissional chegar ainda com 5 rodadas pela frente, dá para fazer, tranquilo e tal. Mas cara, nem contra o Pouso Alegre, que com todo o respeito do mundo é um time fraco, o Galinho conseguiu, assim, né? A zaga deles muito lenta, estava posicionado com uma linha de 5 ali, é bem verdade, fechado, ok, mas lenta, um zagueiro assim que você sentia que se forçasse um pouquinho os caras iam conseguir, né, chegar ao gol, mas ainda assim nada acontecia. Um jogo de dar agonia de assistir, assim, eu até tuitei brincando lá que dava a impressão que eu estava vendo aquele jogo há 5 horas, e tinha 1h30, 1h20. Então, jogo muito ruim, no geral jogo muito ruim. E no segundo tempo piorou pro nosso lado, porque piorou assim. O jogo ficou um pouco mais agradável para assistir, quem não torce para nenhum dos times, que ficou mais movimentado. Por que ficou mais movimentado? Porque o Paulo Vitor foi expulso com 2 minutos. E aí, eu falei isso na última análise, inclusive, que os jogadores que já são profissionais, apesar de jovens ainda, Robert, Delfim, Luiz Felipe, Paulo Vitor, eu teria uma cobrança diferente. E eu preciso ter, cara, porque não é normal um jogador ser expulso daquele jeito. Ele tomou o segundo amarelo, mas mesmo se não tivesse o primeiro amarelo, era lance para expulsão. Pé bizarro levantado, chutou, né? Solou ali as costas do cara perto da nuca. Um lance que não é aceitável. E se a gente puxar o histórico do Paulo Vitor, fica ainda pior, porque eu lembro que ano passado, por exemplo, teve jogo contra o Atlético Goianiense, do time principal, que o Paulo Vitor entrou, o time alternativo, né, do Galo, e tomou um amarelo no início e com, sei lá, 30 do primeiro tempo, ainda no primeiro tempo teve que ser substituído porque seria expulso. Tomou o amarelo e continuou butinando os caras. Então, assim, é um jogador que o Atlético precisa ter muito cuidado. Se a avaliação interna é de que ele tem muita qualidade para estar no elenco profissional, de que ele é um cara que pode fazer parte mesmo do grupo profissional e ajudar dentro do campo, o time completo, beleza, então vamos focar na parte, né, mental dele, na parte psicológica, vamos trabalhar, vamos dar tranquilidade para ele, porque nesses 3 jogos, no geral, eu não gostei, e especialmente nesse terceiro jogo, a forma como ele foi expulso é algo que liga um alerta gigantesco, é uma red flag, assim, né, um pem, piscando lá, porque não tem condição, aquilo ali é algo que não pode acontecer. E aí depois o jogo fica aberto. O jogo fica aberto, o Pouso Alegre sente que dá, porque tá com um jogador a mais, jogando em casa, conhecem o estádio, né? E se lança à frente, e como se lança à frente, o Atlético também sente que pode contra-atacar em alguns momentos. Tem um contra-ataque ali, tem um espaço.
o Guilherme Dalladea faz algumas substituições, entra, por exemplo, o Alisson, que tem uma jogada que ele não é o Alisson, né? O Alisson Santana, obviamente, é outro Alisson. Tem uma jogada que o colega dele tá solto pela direita para fazer o gol, sozinho, e ele resolve chutar. Então é um negócio bizarro, assim, erros atrás de erros de tomada de decisão, especialmente no último terço. Eu tomo muito cuidado, não vou ficar aqui criticando absurdamente o Alisson por esse erro, por entender que são jogadores ainda em formação, mas assim, claramente é uma categoria que não está preparado. Os meninos não estão preparados para jogar futebol profissional, nem nesse nível, contra um time, com todo respeito, dos mais fracos do Campeonato Mineiro, né? Não estão. E alguém lembrou no Twitter, quando eu falei do jogo horrível lá, quando eu tuitei, alguém falou assim, cara, agora dá pra gente entender por que o Milito ano passado preferia ir com 6 pro banco do que relacionar os meninos. Vocês lembram disso? Ano passado o Atlético, naquele momento de 20 desfalques, modo de falar, hipérbole aqui, mas sei lá, 12, 14 desfalques, o Atlético chegou aí para partidas com vários jogadores faltando no banco, né? O Milito não puxava jogadores do sub-20 nem para completar o banco. E aí, questionado sobre isso, ele falou: não vou trazer porque eu levo para o banco quem eu acho que tem condição de jogar, porque senão eu posso estragar a carreira do menino, queimar o menino, e se não tá pronto, não vai ser relacionado. Eu posso ir com 5 pro banco, eu vou com 5, mas não vou levar quem não tá pronto. E agora que a gente tá vendo esse sub-20 jogar, faz todo sentido, porque realmente nenhum desses meninos, assim, praticamente nenhum, tá preparado para jogar no profissional, né? E aí realmente vira um problema, porque os meninos já estão no fim da formação. São meninos aí de 19 anos, 20, enfim. Tem alguns até com mais de 20, como eu citei aqui, e não estão prontos. Então, realmente algo preocupante, algo que acende um alerta, mais um, sobre a qualidade da formação do Atlético. Tem algo que precisa melhorar. O sub-20 do Atlético não pode ter esse desempenho fraco como tem, com todo respeito aos meninos, mais uma vez, é o trabalho que é feito. Então, muito mal, cara, muito mal. O Índio, que entrou no segundo tempo, que eu gosto, tentou uma finalização de fora, não rolou, mas enfim, tentou algo diferente ali. E o 0-0 no fim das contas, foi até destacado por alguns como algo positivo, pelo menos não perdeu, né? Foram 3 empates nessas 3 partidas, entrega 3 pontinhos ali pro profissional, melhor que nada, mas pensando em desempenho no geral, muito abaixo daquilo que se espera de um time sub-20 de um clube do tamanho do Atlético, né? Com o investimento que é feito, com a estrutura que tem. Então, reforça aquilo que eu já falei em outra análise, que o time precisa contratar, o time profissional precisa contratar, e muito, porque essa categoria sub-20 eu não vejo nenhum jogador preparado para agregar, ajudar no profissional ao longo da temporada de 2025. Situação no Mineiro não é das mais confortáveis, mas nada irreversível. O Atlético tem 3 pontos, o líder do grupo é o Betim, que tem 7. O Betim que ganhava do Cruzeiro no Mineirão até o fim do jogo. Se ganhasse, ia 9, aí realmente 6 pontos na frente, já fica uma situação delicada. Lembrando que não tem confronto direto, né? O Atlético não joga contra o Betim, o regulamento do Mineiro você joga contra todo mundo dos outros grupos. Então o Atlético está no grupo A, pega todo mundo do B e do C, mas não pega a voz falhando, mas não pega o Betim. Então, esse empate lá no Mineirão foi até bom. Mas sim, o Atlético tem 3, o Betim tem 7, o Atlético é o último do grupo, mas tem ainda aí 5 jogos, né? São 8 rodadas dessa primeira fase, 5 jogos para, com os titulares, ou com pelo menos o elenco principal, né, tentar não, né? Espero eu que confirmar a classificação para as semifinais e avançar para a final e lutar por esse hexacampeonato, mas precisa reforçar, porque realmente o que a gente viu de futebol até aqui é sofrível, né? Acabei de perceber, já no final da análise, que eu simplesmente não comentei o fato de o jogo lá de Orlando ter ido para pênaltis, né, para disputa de pênaltis. E passou batido por mim, tava no meu roteiro aqui, mas passou batido porque é uma coisa assim, que dá uma vergonha alheia, com todo respeito. Disputa de pênaltis para definir o quê? E com base em quê que teve aquela disputa de pênaltis? O Atlético foi lá, jogou 2 amistosos, não fez nenhum gol, empatou 2 jogos por 0-0 e foi disputa de pênaltis. Negócio, se fosse, beleza, é amistoso, mas é uma competição amistosa. Então vai ter aqui uma primeira fase, todo mundo joga 2, 3 joguinhos e os 2 que pontuaram mais jogam uma final. E aí tem que ter um campeão. Mas não, o Atlético não fez um gol e foi pra disputa de pênalti. Tipo assim, sei lá, foi uma série de amistosos e aí no último tinha que ter um vencedor. Então os outros podiam terminar empatados. E esse empatou, vai pra pênaltis. Negócio bizarro, assim, negócio, sei lá, eu cada vez mais
penso igual a Leila, assim, que não faz muito sentido essa coisa de pré-temporada no exterior, a menos, e acho que não é o caso, que o Atlético tenha ganhado uma nota. E eles falam, internacionalização da marca. Será que para os Estados Unidos internacionaliza tanto a marca assim? Se fosse, sei lá, um torneio amistoso na Inglaterra, eu entenderia mais fácil, mas será realmente que vale tanto a pena assim para o clube como marca? Não sei. Eu tô levantando aqui para vocês comentarem aí. Mas, cara, foi um negócio meio esquisito, assim, meio melancólico, achei essa parte de pré-temporada do Galo lá nos Estados Unidos. 2-0, uma disputa de pênaltis que não faz o menor sentido, jogador estourando o joelho, o time ainda sem entregar desempenho, enfim, não vou ficar também jogando o clima para baixo não, mas realmente não comentei essa disputa de pênaltis e passaria batido por ela se o Atlético tivesse ganhado. Não foi o fato do Galo ter perdido na disputa de pênaltis que eu ignorei, porque eu acho que ela não faz sentido, assim. Se o amistoso, a gente pode discutir se faz sentido ou não, a disputa de pênaltis eu cravo que não faz o menor sentido. Mas enfim, perdeu na disputa de pênaltis, o Atlético, desde o jogo, foi uma coisa que eu vi no Twitter ontem também, desde o jogo contra o River, jogo da ida da semifinal, o Atlético ganhou uma partida, que foi o jogo contra o Atlético Paranaense, última rodada do Brasileiro, que a gente ganhou por 1-0, com aquele sofrimento todo, gol do Rubens na sobra do pênalti ali, evitando o rebaixamento. Uma partida em sei lá quantos jogos, incontáveis, assim. Aí depois vocês pegam o retrospecto e olham, é um negócio assustador, assim. Mas virou a temporada, beleza, estamos analisando 2025, ficam essas lições e esses aprendizados e essas conclusões, assim. O Sub-20 dificilmente vai ajudar em algo nessa temporada de 2025, essa categoria ou esses meninos que jogaram, não acredito. O time precisa de reforços e não são poucos. E Cuca e diretoria precisam, né, se entender ali para reforçarem efetivamente o time. A diretoria entregar para o Cuca os reforços que ele precisa para fazer esse time jogar, para a gente ter chances de conquistas ao longo da temporada. Espero que aconteça, beleza? É isso, cabeça fria até completo aqui de 2 jogos bem ruins, mas é importante que a partir dos jogos a gente, né, pegue assuntos ali para render como a gente fez aqui. Agradeço mais uma vez a você que acompanhou até o final esse vídeo. Deixa o like caso tenha gostado do conteúdo, se inscreva no canal mais uma vez, eu peço se não for inscrito. Um grande abraço. Hoje tem 2 conteúdos ao vivo aqui no canal. Tem live normal, 7 horas, a falazada padrão do horário, e tem uma live mais pro fim da noite, eu divulgo o horário aí da live certinho ao longo do dia, para a chegada do Coelho, né? Não sei se a gente vai fazer live ou se a gente vai registrar aqui em vídeo, mas a gente vai cobrir a chegada do Coelho, então hoje tem bastante conteúdo, fica ligado aí no canal, porque tem bastante coisa para você. Um grande abraço e até mais tarde.